No pré-aviso, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil SPAC informa que a greve terá a forma de paralisação total do trabalho, incluindo trabalho suplementar, mas com serviços mínimos decretados. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil entregou um pré-aviso de greve para os pilotos dos helicópteros do INEM, alegando violações nos tempos de descanso, havendo o risco de os helicópteros ficarem em terra já em meados de novembro. A greve decorrerá em novembro, entre os dias 16 e 18, 19 e 21, 22 e 24 e 25 e 27, sempre entre as 20 horas do primeiro dia e as 8 horas do último dia de cada um dos 4 períodos de paralisação. No pré-aviso, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil SPAC informa que a greve terá a forma de paralisação total do trabalho, incluindo trabalho suplementar, mas com serviços mínimos decretados. Como serviços mínimos, o SPAC indica o cumprimento dos turnos que se compreendem nos períodos de greve na base de Évora. A greve abrange os pilotos que sejam trabalhadores da Avincis Aviation Portugal, empresa espanhola que detém o contrato de operação dos helicópteros de emergência médica do INEM Instituto Nacional de Emergência Médica. O Jornal Expresso noticiou em setembro que os pilotos do INEM se queixavam de não estarem a ser respeitados pela Avincis Aviation Portugal os tempos mínimos de descanso, assim como de excesso de trabalho e fadiga acumulada, para além de não terem um acordo de empresa que proteja os seus direitos, à semelhança do que têm os colegas italianos e espanhóis. Segundo os pilotos, a falta de condições de descanso põe em causa a sua segurança e a dos doentes transportados, referindo ao Expresso haver dias em que trabalham mais de 16 horas, sem serem pagos por isso. Segundo a informação do sindicato, as reclamações dos pilotos à empresa empregadora decorrem há pelo menos um ano, sem que se tenha conseguido resolver o impasse, com a empresa a manter-se, de costas voltadas, para os trabalhadores, em alguns casos ignorando pareceres da ANAC Autoridade Nacional de Aviação Civil, contra estas práticas da empresa e no seguimento de denúncias apresentadas pelo SPAC à ANAC e à Autoridade para as Condições do Trabalho ACT. As queixas da SPAC denunciam abusos da Avincis na elaboração de escalas e contagem das horas de serviço prestadas pelos pilotos, excedendo as horas anuais de voo legalmente permitidas. Isso traduz-se em mais horas voadas do que as que são reconhecidas e pagas, menos folgas, férias e tempos de descanso obrigatório entre turnos do que os devidos, com prejuízo do repouso físico entre turnos, o tempo da vida pessoal e as devidas remunerações. Há o risco de o INEM ficar sem poder operar os seus helicópteros a partir de meados de novembro. Nesta altura, os pilotos mais de 30 terão ultrapassado os limites legais anuais máximos de horas de voo que são reconhecidos pela Avincis. Alerta o SPAC. No pré-aviso entregue, o SPAC justifica a greve com a postura intransigente manifestada pela Avincis Aviation Portugal, unipessoal, limitada nos últimos meses em relação à resolução consensual dos incumprimentos apontados pelo SPAC. Acrescentando que tais incumprimentos dizem não só respeito à aplicação da legislação laboral e aeronáutica, mas também relativa às determinações da ANAC. Justificam ainda a paralisação com os continuados atropelos a tal legislação e determinações, com o impacto na saúde física e mental dos pilotos, o que poderá ter reflexos ao nível da segurança de voo. Pretende-se com a realização da presente greve designadamente a resolução de todos os pontos indicados e a cessação das violações constantes da legislação aplicável, por forma a existirem todas as condições para a prestação da atividade dos pilotos em clima de paz laboral e de plena segurança na operação, conclui o SPAC no pré-aviso.